Meus irmãos amados, abençoados com todas as bênçãos, é muito importante para mim ministrar uma palavra especial para você nesta hora. E você não sabe como o meu coração se agrada de eu poder entregar a você esta palavra que vamos entregar hoje. O tema é o céu versus o inferno. Isso mesmo. Ao longo da história, o céu e o inferno têm sido representados como lugares literais, que definem o destino final das almas humanas. O céu, tradicionalmente, é visto como um lugar de paz, de recompensa eterna para os justos, ao contrário do inferno, que é representado por um lugar de temor e fogo eterno para os maus. Estas imagens de céu e de inferno estão profundamente arraigadas na mente das pessoas que vivem neste mundo, independente de sua religião, de sua forma de pensar. Mas nós vamos hoje mostrar para você que isso tem gerado tanto esperança em relação ao céu, quanto temor em relação à questão do inferno na mente de todos vocês. Ao observar as Escrituras com maior profundidade, nós vamos discernir que há uma dimensão espiritual nestas representações, que vai mais além das visões literais de um céu ou um inferno físico. Em lugar de simplesmente lugares geográficos, o céu e o inferno podem ser compreendidos também como estados de espírito que as pessoas experimentam em suas vidas, influenciados por sua relação com Deus ou por sua entrega às trevas ou à ignorância. Seguindo esta linha de pensamento, entendemos que o que Adão perdeu no Éden foi muito mais do que um lugar físico. Ele perdeu a comunhão direta com Deus, em um entorno onde o espiritual e o físico coexistiam de uma maneira perfeita. O Jardim do Éden não era somente um lugar físico, senão também um espaço onde Deus habitava e caminhava com o homem. Você tem Gênesis, capítulo 3, verso 8, para você acessar sobre isso. Neste sentido, o paraíso terrenal era uma manifestação do céu na terra, um lugar onde a presença de Deus era palpável, podia se sentir. Não se tratava somente de beleza física o Jardim do Éden, senão também de um estado de harmonia e perfeita comunhão com Deus. Algo que os seres humanos perderam quando o pecado entrou no mundo. E agora, no primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, nós vamos começar pelo céu. Todos os pontos que envolvem, primeiramente, o céu. E o primeiro é o céu como estado espiritual presente. Em várias ocasiões, o Novo Testamento descreve o céu como um estado espiritual que os crentes já podem experimentar ainda em vida. Isto se relaciona com nossa comunhão com Deus e o fato de que fomos trasladados do reino das trevas para o reino de seu amado Filho. Isso está em Colossenses 1,13. Paulo também afirma que estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Efésios 2,6. O que indica que esta comunhão com Cristo já é uma realidade espiritual atual. Já podemos estar no céu. Neste sentido. Ainda que estejamos em corpos mortais. Este conceito de céu como estado espiritual não nega que vai haver um acontecimento futuro para nós, senão que ele sugere que o céu começa aqui na terra, para aqueles que vivem em comunhão com Deus. O Espírito Santo atua em nós como a garantia da realidade plena do céu, que virá depois da morte, ou na segunda vinda de Cristo. Veja só que interessante é isso. O Espírito de Deus que vive em nós, que vive em você, que vive em mim, está lá em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14,
ele fala exatamente isso. Ele é a garantia posta dentro de cada um de nós por conta dessa promessa de que teremos o céu. Ponto número 2, dentro de céu. O céu como realidade futura e lugar espiritual. Por outro lado, quando Jesus promete o paraíso ao ladrão na cruz, por exemplo, lá em Lucas 23, 43, nos fala de um lugar de reconciliação entre Deus e o homem. Um lugar que já não será simplesmente um jardim terrenal, senão um estado completo de restauração espiritual e visível. Quando Paulo relata sua experiência de haver sido arrebatado até o terceiro céu, isso você pode encontrar em 2 Coríntios 12, versos 2 a 4. Ambas as passagens sugerem que, mais além do estado espiritual presente, existe uma outra dimensão, ou lugar espiritual real, que transcende nossa vida física. Esta realidade será experimentada plenamente quando partimos deste mundo, pois estaremos ausentes do corpo, mas presentes com o Senhor. Isso está lá em 2 Coríntios 5,8 e o texto está aí na sua tela. Ainda que a linguagem usada para descrever o céu como paraíso ou terceiro céu seja metafórica, ou seja, algo parecendo irreal, não contradiz a ideia de uma dimensão espiritual real e concreta. O céu não é uma metáfora, o céu é uma realidade concreta. Porque sabemos que este é um lugar onde os filhos de Deus, os filhos de luz, estarão em plena comunhão com Ele depois desta vida. Eu recebo estar lá depois desta vida com toda certeza. Um lugar onde eu esteja na presença de Deus para sempre, um lugar maravilhoso de repouso completo. Ainda que seja espiritual, este lugar tem uma posição no sentido de que existe em uma dimensão não física, mais além do que conhecemos, mas tão real quanto a nossa própria existência aqui na Terra. O ponto 3 fala sobre a reconciliação entre os céus e a terra. Em Colossenses 1:20, nos é comunicado pelo apóstolo Paulo que Cristo reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, através de seu sacrifício na cruz. Então isto nos indica que a sua obra redentora não foi somente no âmbito espiritual, mas também abarca toda a criação. Tudo que existe nesta terra também foi beneficiado pela harmonia que existia no céu. A reconciliação envolve tanto os céus quanto a terra, já que a queda do homem afetou não só o ser humano, como toda a criação. Tudo foi afetado pela entrada do pecado no mundo. O ponto 4 do céu, que nós estamos abordando, tem o seguinte título: o paraíso e o céu como sinônimos. Significam a mesma coisa. Quando Cristo promete ao ladrão o paraíso, está nos falando da plena reconciliação entre Deus e o homem. Isto se alinha com a promessa de novos céus e nova terra, onde o espiritual e o físico voltarão a se harmonizar, a viver em perfeita harmonia como estavam no Jardim do Éden antes da queda. Neste sentido, o paraíso é sinônimo de céu, porque ambos representam um lugar onde Deus habita e onde nós, a família redimida de Deus, seremos restaurados para desfrutar de sua presença para sempre. Olha que lindo é isso. O ponto 5, falando de céus, ou de céu, vamos tratar rapidamente aqui de novos céus e nova terra. A promessa de novos céus e nova terra que Pedro menciona em 2 Pedro 3,13, corroborado pela profecia de Isaías nos capítulos 65, verso 17, e 66, verso 22,
são evidências disto. O céu e a terra, tal como os conhecemos, estão hoje sujeitos à corrupção devido ao pecado. Mas a obra redentora de Cristo nos assegura uma renovação completa, absoluta. Por essa mesma razão, Paulo diz que toda a criação geme igualmente. Romanos 8, 22. E geme esperando esta restauração final. Toda a criação, e toda a criação envolve os animais, a natureza, o cosmos e o homem também. Este novo estado, esta nova criação, será um lugar onde morará a justiça e onde a comunhão entre Deus e o homem será restaurada por completo. Ponto 6. A restauração do que foi perdido. Cristo não veio somente oferecer-nos salvação espiritual, senão também a restaurar tudo o que Adão perdeu, incluindo o acesso ao paraíso. O que Adão perdeu não foi somente a conexão espiritual com Deus, senão também a conexão física, em um lugar de perfeição. Por isso, a obra de Cristo não só nos promete a vida eterna em um sentido espiritual, senão também um lugar restaurado, um paraíso, onde habitaremos em corpos glorificados, livres do pecado e da morte. Este é o céu que nós aguardamos. Conclusão desta primeira parte falando do céu. O que Adão perdeu no Éden foi muito mais que um jardim. Perdeu a comunhão total com Deus. O paraíso terrenal, em essência, era o céu na terra. Era isso que o Éden representava. Porque Deus estava ali presente. Com a obra redentora de Cristo, nos é prometida uma restauração completa disso, deste Éden extraordinário que existia. Cristo já reconciliou os céus e a terra. Só falta agora a restauração final da terra. Assim, quando Jesus nos promete o paraíso, ele está falando dessa restauração, onde o espiritual e o físico voltarão a se reunir em perfeita harmonia. Esperamos que este estudo nos ajude a entender mais profundamente nossa relação com o céu e a nossa relação com o inferno, não somente como lugares, senão como experiências espirituais que podemos viver em Cristo. Entrando na segunda parte, que é o inferno, nós vamos ao ponto 7. O enfoque espiritual do inferno. Quando refletimos sobre o castigo eterno no contexto do inferno, devemos aclarar que o castigo que Deus impôs a Adão e Eva por sua desobediência foi a morte e não um tormento eterno. Desde o princípio, Deus advertiu que o resultado do pecado seria a morte. Este princípio se reafirma em Ezequiel 18:4, onde Deus declara: Eis aqui que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja que isto nos reforça a compreensão de que o castigo pelo pecado é a morte, não é um sofrimento eterno. Por isso, quando Cristo veio, sua mensagem foi de vida. Ele afirmou que veio para dar vida, e não qualquer vida, vida em abundância. João 10:10. Pode buscar lá, não agora. Prometendo-nos a vida eterna. A missão de Jesus foi vencer o poder da morte e do pecado, trazendo uma nova esperança à humanidade.
Em contraste com a morte, que é o castigo pelo pecado, Jesus nos oferece a vida eterna como o dom de Deus para todos aqueles que creem nele. Romanos 6, 23. Portanto, entendemos que a promessa de Cristo não é simplesmente o alívio do castigo da morte, de forma alguma, senão a oferta de uma vida eterna em comunhão com Deus. Isto nos aclara que o propósito de Deus não é castigar os malvados com tormento eterno, absolutamente, mas erradicar o mal e outorgar vida eterna aos escolhidos que creem. Este é o propósito de Deus. De maneira similar ao entendido que tivemos do céu e do paraíso, no tópico anterior, o inferno pode ser entendido tanto como um estado presente, as trevas, nas quais vivemos quando estamos afastados de Deus, ou quando estivemos afastados de Deus, quanto uma realidade futura de separação eterna de sua presença. Ou seja, o inferno pode ser entendido como uma situação de tormento quando se vive em treva, ou em ignorância, ou afastado de Deus. Em várias ocasiões, a Bíblia descreve as trevas e o poder do pecado como um estado presente. Jesus deixa subentendido que aqueles que vivem nas trevas não têm a luz da vida. Depois você vê João 8,12. E Paulo fala da escravidão ao pecado como uma forma de estar debaixo da potestade das trevas. Em Colossenses 1,13, Paulo fala sobre isso. Quem está debaixo de pecado está em treva, está na ignorância, porque o pecado hoje não existe. Mas a pessoa que não entende isso acaba vivendo debaixo da má consciência de pecado, vivendo numa condição infernal. Estas trevas representam um estado espiritual presente de corrupção e escravidão ao pecado. E neste sentido, interpretamos o inferno como um estado espiritual presente, em que as pessoas afastadas de Deus estão dominadas por suas paixões, debilidades e trevas espirituais. Este estado de separação de Deus é uma espécie de inferno. É o inferno nesta vida, já que as pessoas vivem sob o domínio das obras da carne. E quem vive debaixo do domínio das obras da carne, ainda que esteja vivendo em carne, uma coisa é estar vivendo em carne dominado pelo Espírito, pelo entendimento, pela palavra, outra coisa é estar em carne dominado pelas paixões da carne. É bem diferente uma coisa da outra. Mas este não é o inferno em toda a sua plenitude, segundo a Escritura ensina. É somente uma manifestação por um determinado tempo do que será uma separação total e definitiva de Deus no futuro, para aqueles que rechaçam sua graça. É importante notar que na Bíblia o inferno também é descrito como um destino final, que entendemos não como um lugar físico de tormento, senão como um estado de destruição total, ou separação permanente da luz e da vida de Deus. Entenda bem isso. Então existe o inferno presente e existe o inferno futuro, que não será sofrimento eterno, absolutamente. A Bíblia não fala sobre isso. Em Mateus 8,12, por exemplo, Jesus nos diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para compreender o significado destas trevas de fora, analisamos o contexto e a intenção por trás desta frase no ensino de Jesus. As trevas de fora, em Mateus 8,12,
simbolizam um lugar de exclusão, separado da presença de Deus e da luz de seu reino. No simbolismo bíblico, as trevas representam a separação de Deus, a ignorância espiritual e o juízo divino. Por exemplo, no livro histórico de João, capítulo 1, verso 5, se diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso estabelece um claro contraste entre a luz, que simboliza a presença e a verdade de Deus, e as trevas, que representam a ausência de sua presença. Também em Efésios 4,18, lemos acerca daqueles que estão entenebrecidos, que quer dizer em trevas, em seu entendimento, alheios à vida de Deus. Isto reforça nossa interpretação de que as trevas simbolizam um estado de afastamento da vida e da verdade divinas. Neste contexto, as trevas de fora simbolizam uma exclusão definitiva do reino de Deus. Quando Jesus utiliza esta expressão, ele está empregando esta expressão em referência aos filhos do reino, que naquele caso eram os israelitas que, por sua incredulidade, desprezaram, rechaçaram a Jesus como o Messias prometido. Enquanto os gentios que receberam a Cristo foram incluídos no reino, nós, os gentios. Aqueles que rechaçaram ao Messias se encontrariam nas trevas de fora e foram separados, foram excluídos do reino e da comunhão com Deus. É isso que diz o contexto lá, que nós acabamos de mencionar. É importante destacar que a Bíblia utiliza diversos termos e diversos símbolos para descrever o destino dos maus, mas entendemos que isso não implica necessariamente que todos os termos se referem ao mesmo lugar ou à mesma experiência. Por exemplo, o termo inferno, em muitas traduções, provém do termo grego Gehinna. Nos tempos de Jesus, Gehinna era um vale literal fora de Jerusalém, como o vale de Inom. Este lugar estava associado com práticas idólatras, incluídos sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Isso está lá em Jeremias 7,31. Com o tempo, este lugar, o vale de Inom, foi considerado maldito e durante a época de Cristo se utilizava como um lixeiro onde se queimava lixo continuamente, servindo como um símbolo de juízo e destruição. Ou seja, corpos, objetos, tudo era jogado lá nos tempos de Jesus e as pessoas entendiam que aquilo era um inferno, um lugar onde queimava coisas físicas. Quando Jesus utiliza o termo Gehinna para descrever a destruição final dos ímpios, nós entendemos que ele não quis se referir a um lugar de tormento eterno, senão que a Gehinna é um símbolo de juízo definitivo e destruição completa. Por exemplo, em Mateus 10:28, Jesus diz: não temais aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir alma e corpo, em Gehinna, ou no inferno, para você entender. Aqui Jesus utiliza Gehinna para se referir à aniquilação da alma e do corpo, não a um tormento contínuo. Hades é um termo de origem grega que aparece no Novo Testamento e é similar ao conceito hebraico de Sheol, o lugar dos mortos. Na visão grega e romana, o Hades não era necessariamente um lugar de castigo eterno, senão o reino aonde iam todos os mortos, justos e injustos. Para eles, o Hades era um lugar sombrio, mas não de tormento. Jesus emprega este termo para ilustrar a destruição final dos ímpios, como podemos observar em passagens como Mateus 5:29 e Mateus 10:28. Gehinna, neste contexto, não representa um tormento eterno, senão um lugar de destruição total. A Bíblia ensina em várias passagens que o castigo para os ímpios é a destruição e não o tormento eterno.
Por exemplo, em Mateus 10, 28, Jesus nos adverte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A palavra-chave aqui é destruir e não atormentar, o que indica que o castigo é a aniquilação e não lugar de tormento perpétuo. De maneira semelhante, em Malaquias 4:1, lemos: porque eis aqui vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopa. Aquele dia que virá os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esta passagem reforça a ideia de uma destruição total, onde os malvados não deixarão nem rastro. Em 2 aos Tessalonicenses 1:9, Paulo menciona: os quais sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Veja, o termo perdição sugere destruição, alinhando-se com a ideia de um castigo irreversível, que é destruição, perdição, e não um tormento eterno. Assim, enquanto a Bíblia utiliza termos distintos e símbolos para se referir ao destino final dos maus, a ênfase na destruição total, em lugar de um tormento eterno, é um tema recorrente. Isto nos permite compreender que, ainda que a linguagem possa variar, o conceito subjacente é a eliminação completa e definitiva dos maus e dos ímpios. Ponto 8. O inferno como destruição final. Ao contrário do céu, que representa uma comunhão plena com Deus, o inferno, em seu aspecto final, é descrito na Bíblia como uma destruição total e completa. O fogo eterno, o lago de fogo mencionado em Apocalipse 20, versos 14 e 15, e o castigo descrito para os inimigos de Deus não é uma experiência de tormento contínuo em um sentido físico, senão uma aniquilação completa. Jesus descreve este destino como um lugar de choro e ranger de dentes, em Mateus 25:30. E Paulo o chama destruição eterna em 2 aos Tessalonicenses 1:9. O fogo mencionado em passagens como Mateus 25:41, onde diz fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, e em Hebreus 10:27, que fala de ardor de fogo que há de devorar os adversários, indica um juízo final que consome, ao invés de um lugar de tortura física eterna. Este fogo não deve ser entendido literalmente como um fogo físico que atormenta sem fim, senão como um símbolo da justiça e do juízo de Deus, que elimina para sempre o mal. Isto é coerente com outras passagens que descrevem a destruição final de Satanás e seus seguidores, como Ezequiel 28:19, que diz que Satanás para sempre deixará de ser, e Hebreus 2:14, que declara que Jesus veio a destruir ao diabo. É importante ressaltar que no inferno literal, o fogo não pode ser físico, já que não poderia haver gusanos, nem corpos que não se queimam. Ao contrário, quando uma pessoa está dominada pelas trevas e as debilidades, esse estado se assemelha a um fogo espiritual. Hebreus 10:27 menciona uma horrenda expectação de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 12:29 reforça isto dizendo: porque nosso Deus é fogo consumidor e não atormentador eternamente. E 1 Coríntios 7:9 diz: pois é melhor casar-se do que estar queimando, que sugere que o fogo também pode ser entendido como uma luta interna intensa. Deste modo, compreendemos que o fogo é mais uma representação simbólica do juízo e as consequências de viver sob o domínio do mal, do que pensar que é um tormento físico eterno. Conclusão. O que Adão perdeu foi muito mais que um jardim. Perdeu a comunhão total com Deus. O paraíso terrenal, em essência, era o céu na terra, porque Deus estava presente ali. Com a obra redentora de Cristo,
nos é prometida uma restauração completa. Cristo já reconciliou os céus e a terra, e só falta a restauração final da terra. Assim, quando Jesus nos promete o paraíso, ele está falando dessa restauração, onde o espiritual e o físico voltarão a se unir em perfeita harmonia. Quando refletimos sobre o céu e o inferno, entendemos que ambos representam dois destinos opostos em relação com nossa comunhão com Deus. O céu simboliza para nós a vida eterna em plena união com o nosso Criador. Um estado de paz, gozo e perfeição, onde não haverá mais sofrimento nem morte. Ali, com os redimidos, como redimidos, desfrutaremos para sempre da presença de Deus e sua glória. Por outro lado, o inferno, em seu aspecto final, não o vemos como um lugar de tormento físico eterno, senão como a destruição total do mal e daqueles que rechaçam a Deus. Jesus e os apóstolos descrevem o fogo eterno, ou a destruição eterna, como um juízo que consome e erradica o mal de uma vez por todas. Em lugar de sofrimento sem fim, entendemos que este castigo é uma aniquilação final. Assim, enquanto o céu nos oferece a vida em sua máxima plenitude, o inferno representa a separação definitiva de Deus e a extinção de todo o mal. Ambos conceitos nos revelam o contraste entre a vida eterna com Deus e a morte eterna, recordando-nos que o propósito de Deus é erradicar o mal e assegurar que sua bondade e justiça prevaleçam por toda a eternidade. Este é o recado, este é o tema de hoje. Eu recebo que você desfrute, ouça, analise, busque os textos quantas vezes você desejar. Nós seguiremos à sua disposição para dirimir suas dúvidas e continue compartilhando esta palavra com os seus queridos amigos e irmãos que estão, muitas vezes, podem estar na treva da religiosidade. Abençoado e abençoado com todas as bênçãos. Até uma próxima oportunidade. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram, acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.